Sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu e repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. Repita: grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E disse-lhes, e sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmão? Pode se assentar. Vou ser bastante breve. E eu queria ministrar sobre essa palavra, porque é uma palavra que falou muito forte ao meu coração, que fala a respeito de tempestade. Quando nós, como servo do Senhor, falamos de tempestade na nossa vida espiritual, minha diaconisa Suede, mulher de Deus, a Bíblia refere-se a uma tempestade a qual os discípulos passaram naquela situação, indo para o outro lado, para a outra margem do mar da Galileia. Mas quando nós pegamos essa passagem e trazemos para a nossa vida espiritual, a tempestade refere-se a uma provação que nós passamos. A tempestade refere-se a uma dificuldade que enfrentamos, a uma notícia ruim que chega até cada um de nós. E a tempestade também se refere-se a algumas adversidades que nós vivemos. É bem verdade que a palavra de Deus, ela é clara em nos ensinar que no meio da nossa caminhada como servo de Deus, vamos enfrentar diversas tempestades. Vamos enfrentar diversos desafios. E a tempestade, ela só vem sobre nossas vidas quando menos nós estamos preparados. As notícias ruins só chegam quando nós não estamos esperando. As portas fechadas só acontecem quando nós não estamos preparados. É um desemprego, é uma bênção que estamos esperando e não chega. Mas a Bíblia diz que os discípulos, após ter ouvido à tarde, o dia todo, Jesus pregar, Jesus curar, Jesus ensinar aquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: passemos para o outro lado. E muitas pessoas confundem essa passagem com a passagem que Jesus andou por cima das águas. É uma passagem totalmente diferente, porque na passagem de Mateus 22, vai falar que Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos, e diz: passem para o outro lado, que eu vos encontrarei com vocês lá. Diferente daquela outra passagem, igreja, Jesus dessa vez diz: passemo-nos. Dessa vez ele diz para os discípulos que ele vai atravessar junto com os discípulos. Isso significa que Jesus também entrou naquele barco com a intenção de atravessar aquele mar. Amém? E quantos de nós queremos chegar a um propósito? Quantos de nós queremos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Mas muitos não estão entendendo o propósito, que é você enfrentar uma tempestade sozinho e enfrentar uma tempestade com Jesus no nosso barco.
existe uma grande diferença de você passar uma provação, passar uma dificuldade abandonado, sozinho, sem Jesus estar com você. E existe uma diferença também enorme de você passar uma aflição, passar uma dificuldade, enfrentar uma tempestade com Jesus no seu barco. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. É sobre isso que eu quero falar. É sobre você entender o momento de reconhecer que Jesus está no seu barco. Quantas dificuldades nós passamos, quantos problemas queremos resolver com nossos próprios braços fortes, quantas dificuldades que nós passamos por não obedecer, por não ouvir e por não seguir a boa vontade de Deus para nossas vidas. E a Bíblia diz que os discípulos, eles entram com Jesus naquele barco, e até então estava uma grande bonança, até então estava indo tudo bem, até então o vento não atrapalhava, até então a tempestade não era um empecilho, até então o tamanho do barco não era um problema, porque a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, que eles seguiram em direção ao outro lado do mar da Galileia. Preste atenção, preste atenção. Só que lá fora o mundo, ele promete para você coisas fúteis, coisas que vão enganar você, coisas que vão inflar o seu ego, coisas que vão ludibriar os seus olhos, coisas que vão fazer com que você esqueça do seu propósito aqui na terra. E Jesus nos ensina que cada um de nós temos as nossas adversidades, cada um de nós enfrentamos as nossas tempestades particulares, porque nem todas as tempestades que eu enfrento dentro de meu interior, eu compartilho com a minha esposa. Nem sempre todas as tempestades que ela enfrenta de forma interior, ela compartilha comigo, ou você compartilha com o seu vizinho, ou você compartilha com a sua vizinha. Tem tempestades que nós vivemos internamente, e essas, para mim, irmão, são as piores tempestades que existem. É as tempestades que são criadas dentro de nós mesmos. É uma preocupação, é uma angústia, é a depressão, é a ansiedade. E para mim, meu diácono Julival, essas são as piores tempestades a qual você tem que enfrentar, não sozinho, mas com o Espírito Santo dentro de você. E como eu falei no início da palavra, até quando Jesus entrou no barco e seguiu em direção ao outro lado, estava indo tudo bem, não tinha vento, não tinha tempestade, o barco era pequeno, mas ninguém estava se importando com o tamanho do barco. O problema foi quando ele, no meio do caminho, foram acometidos por uma tempestade. O problema é quando nós estamos no meio do caminho, relaxado, muitas das vezes dormindo, muitas das vezes disperso, muitas das vezes desligado da palavra de Deus, desligado do Espírito Santo. É aí que a tempestade vai nos atingir, irmão. É aí que a tempestade vem querer turbar o nosso coração. É quando nós achamos que está indo tudo bem. É quando as coisas estão indo de vento em popa. Você já viu esse ditado? Quando o barco continua seguindo o curso que ele foi ordenado. Só que estudando essa palavra, eu comecei a me perguntar o porquê da tempestade. Se no barco tinha Jesus Cristo de Nazaré, por que sobreveio sobre aqueles homens a tempestade? Por que aqueles homens enfrentaram um vento contrário? Por que aqueles homens passaram por uma situação adversa, mesmo tendo Jesus no barco? E eu já fiz essa pergunta, acredito que você também já fez essa pergunta. Meu Deus, por que tanta luta? Meu Deus, por que tanta prova? Se eu sou cristão, se eu sou servo de Deus, não era para as coisas melhorar? Não era para as coisas funcionar como nós queríamos? Mas entenda, irmão,
Quando eu digo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, significa que isso não está no alcance do nosso controle. Tem coisas que nós vamos viver nas nossas vidas que é para produzir frutos dignos de arrependimento, que é para produzir em nós força, vigor, coragem, fortalecimento. Então tem provações que nós vamos viver, que nós vamos passar, que não é para a nossa morte, mas era para causar em mim e você raízes mais profundas. O problema é que no primeiro vento nós desistimos. O primeiro é que na primeira tempestade nós paramos, nós retrocedemos. Aí os discípulos estão no barco com Jesus. Vem o vento, vem a tempestade e eles começam a focar na tempestade. Eles começam a focar no vento forte. E se esquecem que na popa do barco existe um Deus poderoso que pode acalmar qualquer tempestade, irmão. E o engraçado, minha diaconisa Suede, é que aqui eles tinham o tempo inteiro para poder despertar Jesus e dizer: mestre, está vindo aí uma tempestade. Primeiro, que se você está num barco, quem é pescador sabe, o primeiro sinal de que está vindo uma tempestade é quando o céu muda de cor. E às vezes as pessoas não estão atentas quando o céu muda de cor. Ah, irmão, você não entendeu isso aqui. Tem sinais que Jesus nos deu nos céus, nos alertando, nos dizendo que algo de errado está acontecendo, que a tempestade está perto de bater às nossas portas, e só buscamos a Jesus quando a tempestade chega. O primeiro sinal é no céu, é quando o céu mudar de cor, quando o céu está claro, está bonito, está tudo tranquilo. Quando as coisas começam a ficar escuras, é sinal que vem uma tempestade. E será que Jesus não te deu um sinal, irmão? Será que Jesus não mostrou para você que alguma coisa precisava se ajustar? Será que Jesus não mostrou para você que alguma coisa precisava de mais oração? Será que Jesus não mostrou para você que alguma coisa precisava de mais busca pelo Espírito Santo? Precisava de mais joelho no chão? Precisava de mais fé, mais perseverança, mais confiança? E o pior de tudo é que nós só esperamos acontecer para depois fazer aquilo que Deus mandou. Esperamos a tempestade bater na porta para depois prostrar o joelho e orar ao Senhor. Foi o que aconteceu aqui com esses discípulos. Todo mundo enfrenta a tempestade. Todo mundo vai passar por um momento de aflição um dia. O problema é, irmão, o que é que você vai fazer quando a tempestade bater na sua porta? Num culto como esse, nós estamos aqui dentro do barco. Escute isso aqui, nós estamos aqui dentro do barco, mas não é um barco qualquer, é um barco onde o Espírito Santo de Deus está conosco, é um barco que pode vir qualquer tempestade. Nós estamos aqui para passar de forma fiel em Cristo, para passar de forma fidedigna naquilo que Ele nos prometeu, que é a promessa da salvação, irmão. Mas entendendo que Jesus está no barco, por que eu vou temer a tempestade? Porque eu vou desacreditar nas promessas, porque eu vou duvidar daquilo que Jesus prometeu para minha casa, para minha família, para os meus filhos. Se eu entendo que Jesus está no controle de tudo, porque eu vou entregar o meu coração à dúvida, porque eu vou entregar o meu coração aos questionamentos, porque eu vou entregar o meu coração à falta de fé, e não é isso que Jesus quer de nós. Jesus te trouxe aqui para fazer você sair daqui fortalecido. Jesus te trouxe aqui para fazer você sair daqui não simplesmente disperso, mas atento ao que está acontecendo ao seu redor. Se você quer uma casa transformada, se você quer uma vida transformada, você precisa fazer aquilo que você tem que fazer, que é buscar de forma constante, que é se encher do Espírito Santo, não só ontem, mas todos os dias que você tiver oportunidade.
No início da minha fé, eu passei por uma situação de depressão, a qual eu achava que não tinha mais solução para a minha vida. Achava que as coisas não iam mudar, achava que eu não ia ser feliz. Eu achava que a minha vida nunca ia prosperar, que eu nunca ia encontrar uma pessoa para se casar, para viver, para ter uma felicidade. E é bem verdade que muitas das vezes eu já dei muito murro em ponta de faca, meu diácono Julival. Já tomei muitas decisões erradas. O problema é que quando eu dei murro em faca, na ponta de faca, eu aprendi a lição. Eu aprendi que não adiantaria eu fazer da minha forma, mas esperar o tempo de Deus, esperar Deus agir, esperar Deus trabalhar, mas se sujeitar àquilo que Deus queria de mim. Mudei a minha conduta, mudei as minhas vestes, mudei o meu pensamento, mudei a minha concepção diante da igreja. Me aprofundei na palavra de Deus, me disponibilizei à obra do Senhor. O primeiro cargo que eu exerci na igreja foi portaria, eu fui porteiro. E às vezes a gente pensa, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como eu vou ser útil na obra de Deus? O que é que Deus quer de mim? Você já se perguntou isso, irmão? O que é que Deus quer de você? Para que eu venha me firmar, para que meu barco venha estar sólido quando vier a tempestade, eu preciso entender que eu preciso doar o meu coração para o Senhor, eu preciso doar o meu ser para o Espírito Santo, para que Ele venha entrar e transformar a minha vida por completo. Porque quando vier a tempestade, eu não vou ser abalado, você não vai ser abalado, a sua casa não vai ser abalada, se você entender que precisa estar em Deus todos os dias da sua vida. E então quando os discípulos vão lá, a Bíblia faz questão de falar que Jesus estava dormindo em uma almofada. Jesus estava tranquilo, irmão. E quando eu entendo que Jesus estava tranquilo, os discípulos questionaram minha diaconisa. Eles foram até Jesus, acordaram Jesus e perguntaram: não te importa que pereçamos? Em outras passagens, o Senhor não se importa que nós venhamos morrer? O Senhor não se importa que nós venhamos ser derrotados, que a tempestade venha nos matar? E o que aconteceu foi que Jesus, ele não respondeu ao discípulo. Ele simplesmente levantou da onde ele estava, olhou para o tempo e deu uma ordem à tempestade, deu uma ordem ao vento, e a tempestade se acalmou e o vento cessou. E a Bíblia diz que veio uma grande bonança. E Jesus está a todo tempo em nosso barco. Jesus está a todo tempo no nosso barco. E quando eu olho para essa passagem, e eu vejo que Jesus estava dormindo, eu entendo que nós devemos confiar 100% em Jesus. Não existe servir a Jesus e confiar 90%. Não existe servir a Jesus e confiar 50%. Não existe seguir a Jesus e confiar 70%. Se você entende o tamanho do seu Deus, você tem que confiar 100% que Ele vai resolver o seu problema. Nós precisamos, irmão, alimentar a nossa fé em Cristo a cada dia. Nós precisamos fechar os nossos ouvidos para o mundo, fechar os nossos pensamentos para o mundo, para que você venha plantar no reino de Deus, para que em alguns dias você possa colher. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé, por que duvidaste? Homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? É como se Jesus estivesse dizendo: eu todo o tempo estive com vocês no barco, por que vocês temeram? É como se Jesus estivesse dizendo para a igreja: eu estou todo o tempo com você, por que você está temendo? Mesmo desempregado, o pão não falta.
Mesmo com tanta doença no mundo, a enfermidade não nos assola. Eu estou com vocês todo o tempo no barco, porque vocês duvidam do que eu posso fazer, diz o Senhor. Jesus, ele é categórico. Ele pergunta: por que vocês duvidaram? Se eu disse, se foi eu que chamei vocês, olha aí, irmão. Jesus que chamou os discípulos, passemos para o outro lado. Se Jesus chamou você, igreja, é porque Ele garante a sua travessia. Se Jesus disse que você atravessaria em segurança, você vai atravessar em segurança. Porque se fosse o homem chamando, talvez nós não confiaríamos, mas Jesus chamou. Nós temos que confiar 100% no poder do Senhor. E só assim entenderemos de que buscar a Jesus vai muito além de vir à igreja. Buscar a Jesus vai muito além de sentar nessa cadeira. Buscar a Jesus é viver uma vida reta, plena, em direção àquilo que Jesus nos chamou. Só assim poderemos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Só assim conseguiremos atingir o nosso objetivo, que é ver nossos filhos salvos, quer ver os esposos salvos, as esposas salvas, a nossa parentela liberta. Só assim vamos entender. E tem um louvor que fala que vai valer a pena cada luta que passamos, cada dia de culto que estamos aqui, mesmo com o nosso céu de bronze. Mesmo quando as coisas não estão dando certo, nós estamos aqui adorando ao Senhor. Mesmo quando as coisas não estão fluindo como nós imaginávamos, nós estamos aqui firmes adorando ao Senhor, porque nós não servimos a Jesus pelo aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é em nossas vidas. Ele é Salvador, Ele é eterno, Ele é fiel, Ele é digno. Ele nos amou primeiro, quando no mundo nos rejeitou, Ele nos amou. Quando o mundo nos desprezou, Ele cuidou de nós, irmão. Quando Satanás nos usávamos como escravo, Ele nos libertou da mão do diabo. Quando nós estávamos no Egito comendo as migalhas do diabo, Ele nos trouxe e colocou em um lugar de honra. E por que você ainda duvida do poder do seu Deus? Porque você ainda duvida que Deus pode mudar a sua história? Porque você ainda duvida que Deus pode abrir uma porta para você? Porque você ainda duvida que Deus pode dar uma cura à sua parentela, ao seu filho, à sua filha, ao seu esposo, à sua esposa? Por que você duvida? E Jesus, Ele não trabalha na dúvida. Jesus, Ele quer ser acordado no seu barco. E quando a gente fala repousar, Jesus estava repousando no barco. Se Jesus estava repousando no barco, os discípulos deveriam ficar tranquilos. Os discípulos deveriam ficar em paz. E às vezes, você precisa dessa palavra e ouvir alguém dizer: meu irmão, fica em paz. Minha irmã, fica em paz. Meu irmão, se acalme. Minha irmã, se acalme. Um Deus que derrubou gigantes, irmão. Um Deus que abriu um mapa para o povo passar. Um Deus que fez sair água da rocha. Um Deus que curou uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Um Deus que ressuscitou um morto, já há 4 dias morto, irmão. Será que o nosso problema não pode ser resolvido por esse Deus? Será que a cura que você está pedindo não pode ser dada por esse Deus que você serve, irmão? E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Ele geme com gemidos inexprimíveis. E quando você entender que o Espírito Santo vai muito além daquilo que você pode ver, você vai entrar em um nível que você vai dizer: eu vivi isso, hoje eu sou transformado por Jesus. A primeira coisa que acontece quando nós vamos servir a Jesus de coração de verdade, é que as escamas caem.
a gente passa a enxergar o Evangelho lá fora como algo chato, como algo que não vai dar em nada. Não, é só mais uma igreja, é só mais um povo maluco, e Satanás lá escravizando, enganando. Mas quando nós passamos para o outro lado, irmão, nós conseguimos ver o que o diabo fazia com a gente. O diabo nos escravizava, jogava de um lado para o outro. Nós não tínhamos valor para ninguém. As pessoas olhavam para mim, olhavam para você e diziam: essa aí não vai dar certo. Esse aí já era. Mas a Bíblia diz que nós veremos o fruto do nosso penoso trabalho e se alegraremos. Servir a Jesus não é fácil, Iris. Servir a Jesus requer renúncia. Servir a Jesus requer disponibilidade e entender que Ele pode fazer mais na minha vida. Servir a Jesus vai além de você simplesmente sentar, mas é abrir o coração para que Ele venha entrar e fazer morada. Essa semana eu estava conversando com o Juan sobre o batismo e mostrando para ele: ó Juan, o batismo é isso, o batismo é uma confissão pública. Você está confessando para o mundo que você não faz mais parte do mundo. Você está dizendo para o mundo que você não é mais de lá do mundo. E quando eu mostrei a ele um vídeo, a menina desceu as águas. Quando subiu, começou a falar em línguas. Foi tomada pelo Espírito Santo. Hoje as pessoas não ligam mais, meu pastor, para se batizar. As pessoas querem viver um evangelho light. Mas Jesus, Ele vai muito mais além do que você viver um evangelho light. Jesus requer de nós profundidade. Se você quiser experimentar aquilo que Deus tem para você, entenda que você não pode ficar na superfície, que você precisa ir mais fundo em Jesus. Você precisa começar a entender quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo na nossa vida. Já vou encerrar. E quando eu falei a respeito, irmão, do jogo que ia ter semana passada, e eu não fui, e eu falei aqui nesse altar sobre você ouvir a voz de Deus. Você na carne não ouve a voz de Deus. Você na carne não consegue discernir o reino espiritual. Você na carne não consegue interpretar aquilo que Deus está falando. Porque Deus dá sinais, Deus nos mostra. E eu falei nesse instante aqui, nessa palavra: será que os discípulos não viram o céu mudar? Será, meu diácono, que os discípulos não viram o céu mudar de cor? E muitas das vezes o céu está mudando de cor e você não está percebendo. Muitas das vezes a tempestade está aí, ó, querendo bater na nossa porta, e você está com os olhos fechados para ouvir a voz de Deus. Os ouvidos não estão abertos para ouvir aquilo que Deus está falando. E quando a tempestade vier, e quando o vento forte vier, o que é que você vai fazer? O céu já deu sinais. As cores do céu já mudou, irmão. E nunca vem uma tempestade, meu pastor, sem o céu mudar de cor. Você já percebeu isso? E quando eu falo, irmão, até nas mínimas chuvas, nem que seja uma nuvem, fica diferente. Sabe o que Jesus está dizendo? Fique atento aos sinais. Fique atento quando o céu mudar de cor, quando Jesus te dá um sinal e dizer: vem uma tempestade aí, se prepara. Vem uma tempestade aí, aperta as tuas velas. Vem uma tempestade aí, busque um abrigo.
E diferente das pessoas que estão aqui, aquelas pessoas que estavam com Jesus lá, todas elas eram pescadores, meu pastor. Eles conheciam o mar. Você está entendendo isso aqui, irmão? As pessoas que estavam com Jesus no barco, minha diaconisa Suede, conheciam o mar. Eles viviam no mar, pescavam, alimentavam suas famílias através do mar. Mas até os pescadores que conheciam o mar, temeram a tempestade. Não, eu estou bem, pastor. Não, pastor, eu não preciso de oração não, pastor, eu estou bem. Não, pastor, eu não preciso visitar minha casa não, está tudo em paz. Até quem conhecia o mar não resistiu à tempestade. Até quem achava que era forte não resistiu quando o vento veio. Viviam no mar o dia inteiro. A Bíblia diz que quando Jesus foi ter com Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava pescando a noite toda. Aí eu lhe pergunto, será que Pedro não enfrentou tempestades? Será que Pedro não viveu essa experiência? Mas até Pedro, que estava no barco com Jesus, quando a tempestade veio, até ele achou que ia morrer. Até ele temeu. E Jesus trouxe aqui para você entender e ficar atento aos sinais, irmão. Não permita que a tempestade abale o seu barco. Agora imagina, minha diaconisa, aquele barco cheio de pescador, pequenininho, porque a Bíblia chama de barquinho. Você percebeu que a Bíblia chamou os barcos de barquinho? Imagine aí, irmão, um barco pequenininho com uma tempestade gigante. Se você não tiver Jesus no barquinho pequenininho, irmão, você não consegue passar pela provação. Se você não tiver Jesus naquele barco, mínimo que seja, a tempestade te engole, irmão. A tempestade vai tentar virar o seu barco, por mínimo que seja. Mas a Bíblia chama de barquinho. O barco estava cheio de pescador, mas no meio desse povo todo tinha um homem que poderia acalmar a tempestade. Jesus de Nazaré. Você olha para o horizonte e fala, não vai dar certo. Você olha para o céu, olha para o mar e fala, não vai dar certo. Mas Jesus, no momento certo, ele se levanta e acalma a tempestade. No momento certo, ele se levanta e acalma a tempestade. Todos nós vivemos um momento de tempestade. Inclusive eu, todos os dias vivo uma tempestade. Você vive uma tempestade todos os dias. Até quando Satanás tenta você, tenta a mim, você está vivendo uma tempestade. Porque se você não estiver ligado em Cristo, você cede aos prazeres. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando você passar pela tempestade, firme, constante, fiel, sem vacilar, sem duvidar, pode ter certeza que você vai viver uma grande bonança. Pode ter certeza, certeza absoluta, irmão. Se você permanecer firme com Jesus, é impossível de você não conseguir atravessar a tempestade. Sozinho você morre. Deixa eu falar para você, sozinho você morre. Sozinho a sua família perece. Sozinho o seu esposo perece, a sua esposa perece. Mas se Jesus estiver no seu barco, é impossível de um milagre não acontecer. É impossível do vento não se acalmar, irmão. É impossível do milagre não chegar até a sua casa, até a sua família. Continue perseverando em direção ao que Jesus ordenou, porque Ele está com você no barco. Ele não deixou você sozinho. Da mesma forma que eu sei que Ele não me abandonou, Ele não te abandonou, irmão.
Se coloque de pé. E Jesus, Ele quer ir mais além.